Missão ADF Grajaú. Escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças. Missões na América do Sul. A América do Sul é um dos subcontinentes da América. Apresenta paisagens naturais muito diversas e uma enorme biodiversidade, abrigando a maior floresta tropical do mundo. A América do Sul é um subcontinente que faz parte do continente americano. Apresenta área de 17 milhões de quilômetros quadrados, com a maior extensão situada no hemisfério sul do planeta Terra. A população sul-americana é de mais de 434 milhões de habitantes, a qual é distribuída por 12 países e um departamento ultramarino francês. Trata-se de uma região com aspectos climáticos e geomorfológicos bastante diversos e únicos, que abriga feições como a Cordilheira dos Andes e a planície amazônica, além de uma enorme biodiversidade. A religião predominante neste subcontinente é o catolicismo romano, sendo o Brasil o maior país católico do mundo, porém existe um crescente fluxo evangélico protestante na América do Sul, bem como existem religiões sincréticas locais, como a Umbanda, Jurema e o Catimbó, que misturam elementos católicos, espíritas, indígenas e africanos. Por isso que é o nome sincretismo, porque faz essa mistura toda aí de religiões. A ADF Missão está em 3 países, fora o Brasil. Veja só a extensão. 3 países, no caso, na América do Sul. Também tem na Europa, mas o tema hoje é América do Sul, então estamos em 3 países, fora o Brasil. Argentina, Paraguai, Colômbia e nosso Brasil também. Paraguai, cidade de Vidia Yatime, pastor Félix Vidiaçante, igreja plantada pela EMMS. Cidade de Concepción, pastor Juan Carlos Gomes, igreja plantada pelo pastor Jairo, na Argentina. Lá, porcentagem de protestantes, cristãos protestantes, 6,2, população 7 milhões. Muito pouco, né, irmãos? Para 7 milhões de habitantes, só tem apenas 6,2. Colômbia, igreja Sion Fontibol, em Bogotá. Missionário Vildermei. População 50,2 milhões. Protestante 17%, né, dos 50 milhões. É o 22º no ranking da perseguição. Veja que Colômbia são países nossos vizinhos. Então, a perseguição está crescente nesses países vizinhos nossos. Na Argentina, igrejas Entre Rios, igreja Villaguay, igreja Concepción del Uruguai, igreja São José de Metán, igrejas em Chubut, Sarmientos, Rada e Tidi. Igrejas em Santa Cruz, igreja em Los Antigos, igreja Las Heras, líder pastor Jairo, protestantes 3%, irmãos. População mais ou menos 5 milhões. Esses são nossos missionários que foram, em 2022 foram enviados, né? Em 2022 foi enviado junto com a igreja ADF Fernandópolis, o casal de missionários Iago e McLane, que estão pastoreando a igreja São José de Metán. Essa é onde eles estão trabalhando. Todo ministério grande tem seu começo pequeno, né? E eles estão iniciando e creio que em nome de Jesus irão prosperar. Ele e a esposa foram para essa labuta e estão lá. E o trabalho deles, irmãos, não é como aqui temos esse privilégio de ter a igreja repleta de pessoas, de homens e mulheres. Aí, ó, trabalho com eles é com crianças. Trabalho estratégico. E essa imagem aqui me lembrou, eu estou fazendo curso com eles de missão transcultural. E fazemos live, né, de aulas, e eles participaram, né, esse casal participou de uma das lives. Ele começou a contar suas experiências, e uma me chamou muita atenção. Ele falou que essas crianças, os pais levam, deixam lá e vão embora, né? Eles vão trabalhando com as crianças, educando ali, ensinando, e sempre tem aquele lanchezinho. Mas lá é uma região tão pobre que as crianças vão comendo, e sabe aquele brilho no olhar da criança que está com fome, que começa a comer? Os olhos brilham. Ele começou a contar essa experiência e disse que uma dessas crianças pequenininhas comeu tanto, que no final deixou só uma bolachinha sobrando. E falou assim, ó, posso levar para o meu pai? Posso levar para minha mãe? Veja que a gente acha, não, vou ser missionário na Argentina, na Europa, eu vou. Irmãos, ser missionário não é nada fácil. Não é todo mundo que tem essa coragem de abrir mão de São Paulo, que é um lugar que a gente tem como esbanjar alguma coisa, para lugares tão pobres que as crianças não têm nem o que comer. Quando tem a oportunidade de comer, é coisa pouca, né? Apenas um lanchinho.
Mas mesmo assim a criança tem um coração tão puro que perguntou se podia levar para o pai ou para a mãe. Se as crianças estavam com fome, imagina os pais. Porque o pai sempre abre mão de comer para dar para os filhos. Então é lógica, se o filho não tem, consequentemente, nem os pais têm. Então eles estão aí nessa missão na Argentina. Ensinando aí, pintando, desenhando. Necessidade missional. Alguns países do continente americano estão na lista de perseguição das portas abertas. Nicarágua, que é a 50ª, está no ranking aí. México, 38ª no ranking. Cuba, 27ª. E Colômbia, 22ª. Então, Nicarágua foi o que cresceu mais esse ano. O presidente que assumiu lá, ele começou a perseguir tanto, não só o protestantismo, mas os católicos também. Eles expulsaram, o presidente mandou expulsar as freiras. Senhoras de 90 anos, 80 anos, ele não estava nem aí. Expulsou, começou a prender padres. Então, Nicarágua começou a perseguição mais esse ano. Você vê, México é nosso vizinho, Cuba é nosso vizinho, Colômbia, são países que estão aqui bem perto da gente. A gente fica falando, não, no Brasil não tem perseguição. Irmãos, não tem, porque a gente ainda somos a maioria e ainda nos impomos contra essas coisas. Mas se a gente negligenciar como igreja, com certeza o mal vai imperar. Onde não há o bem, é nítido que o mal vai imperar. Estão proibindo leitura bíblica nas escolas, oração nas escolas. Se você falar sobre Jesus nas escolas, tem que falar sobre o Jesus histórico, tipo antes de Cristo, depois de Cristo. E falar sobre o que Jesus fez em sua obra, eles perseguem, eles destroem a reputação daquele professor. Então, onde Deus é o bem, onde Deus não está, quem vai imperar? O mal, é simples isso. Então, infelizmente, estamos vivendo dias terríveis. Não tem perseguição, não tem? Isso é o quê? Você não pode falar de Jesus que você é perseguido. Claro que não é escrachado como em alguns países que matam mesmo. Ainda não. Temos que nos policiar e estar firmes com Jesus, porque esse tempo vai chegar. Não estou aqui profetizando coisa má, mas é a lógica. Onde Deus não está, o mal vai imperar. Deus não está porque Ele não quer. É a gente que coloca Deus no escanteio. E só para finalizar aqui, eu lembro quando aconteceu o ataque às Torres Gêmeas, 2001, 11 de setembro, o mais famoso, né? E foram questionar Billy Graham. Billy Graham estava internado, foram questionar ele. Onde estava Deus que permitiu tudo isso acontecer? Como ele estava de cama, ele pediu para sua filha representar ele. E ela começou a dizer assim, Deus está no mesmo lugar onde vocês colocaram. Tiraram Deus das escolas, tiraram Deus de suas vidas e colocaram como se fosse uma caixinha. Deus fica aqui, que da minha vida cuido eu. Mas quando acontece uma desgraça, a primeira coisa que vai lembrar, aonde está Deus? Pois é, está lá no mesmo lugarzinho que você colocou. Irmãos, Deus é cavalheiro. Irmão. Se você não quer relacionamento com Ele, Ele não vai ficar implorando. Imagina a cena, Deus implorando para você, meu filho, pelo meu amor. Não, meu irmão. Por amor de mim. Não tem lógica isso. Nós que precisamos dele. Então ele não vai insistir com quem não quer nada com ele. Então quando acontece uma desgraça, pode ver que por trás Deus está sendo escanteado. Então nosso país, graças a Deus, hoje no Culto ao Livre à tarde, eu exclamei lá na praça. Muito obrigado, Senhor, por ter nascido no Brasil, um país livre, que eu posso pregar em praça pública. Mas as coisas estão cada vez mais piorando, ficando difícil. O pastor testemunhou na escola dominical que em um culto ao ar livre, chegou um dos lados lá do comando e tal, falou assim, se não parar eu meto bala. Irmãos, se a gente se for covarde mesmo, desculpa aí. Mas a gente como igreja, sabendo que nosso alvo é o céu, não pode baixar a cabeça para certas coisas. Tem que enfrentar. Então, a gente acha que não pode acontecer, irmão, mas pode acontecer sim. E nossos irmãos estão sofrendo muito com isso. Oremos pelos nossos irmãos missionários. Amém? Com isso, fiquemos de pé. Vamos levantar um clamor a Deus neste momento. Os irmãos podem voltar, por favor. Obrigado, Gleison. Louvado seja Deus. Iremos levantar um clamor a Deus, apresentar essas pessoas que abrem mão do seu conforto para serem perseguidas. Imagina só isso, você abrir mão do seu conforto para ir ser perseguido. Pela lógica humana, isso é loucura. Mas justamente é por essa loucura que nós somos salvos.
que é a loucura da pregação do Evangelho. Senhor, muito obrigado, Jesus. Mais uma vez eu reitero, de ter nascido num país, meu Senhor, onde ainda tenho um pouco de liberdade de falar do Teu amor. Mas, meu Senhor, testemunhamos histórias, meu Senhor, testemunhos, que nossos irmãos estão morrendo. Não estão morrendo porque estão cometendo crime, porque estão roubando, porque estão matando, não. Estão sendo presos, meu Senhor, porque estão pregando a Tua palavra, Senhor. Ah, meu Deus, quantos têm essa oportunidade de erguer a voz em praça pública, mas têm vergonha, não querem. Abre mão, meu Senhor, dessa liberdade, enquanto muitos em vários países querem, meu Senhor, no mínimo, ter um acesso à Bíblia e não tem. Nós temos tanto acesso, meu Senhor, aplicativos, a Bíblia, mas às vezes não queremos ler, meu Senhor. Não queremos estudar, não queremos nos aprofundar. Negligenciamos, meu Senhor. Mas nessa noite estamos levantando um clamor, Pai. Que o Senhor venha intervir, Senhor, na vida desses missionários. Que o Senhor venha, no nome de Jesus, trazer, Pai, o alívio em seus corações. Para que eles venham, meu Senhor, sentir a paz. Porque a verdadeira paz é sentida em meio à guerra. Conforta, meu Senhor, o coração de cada um. Nossos missionários, meu Senhor, do nosso ministério. Que o Senhor venha, no nome de Jesus, dar força a eles, meu Senhor, para que eles venham prosseguir no nome de Jesus. Nos ajuda, meu Senhor, aqui no Brasil ainda nos impor contra o pecado, porque o pecado está começando a ser criminalizado, mas nós não iremos abrir mão. E Satanás, na autoridade que há no nome de Jesus, você não vai prevalecer contra a igreja. A igreja está avançando e as portas do inferno não irá prevalecer. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus.